Boa tarde a todos. Eu recebi uma pergunta da colega, a doutora Marisa, e eu prometi a ela responder através de um vídeo, estou fazendo isso. Agradeço muito, Marisa, a sua pergunta, viu? Um beijo. A pergunta dela foi: eu já tive pacientes reclamando de dores na TM durante o tratamento com os alinhadores. Sugeri não morderem os alimentos até os dentes se tocarem. Parar de apertar um pouquinho antes, até que a intercuspidação melhore. Não fiz e nem tenho nenhum estudo a respeito disso, mas as queixas acabaram. Como você me explicaria isso? Bom, Marisa, os estudos sobre a TM e o uso de alinhadores são inconclusivos. São estudos que você não pode confirmar nada, nenhuma afirmativa. Então, você tem estudos até com resultados antagônicos, né? E ainda não tem nada assim que você possa utilizar com muita confiabilidade neste tema. Então, eu vou dar a resposta de acordo com a minha experiência clínica de profissional que trabalhou muitos anos em consultório, participei de projeto de pesquisa da UFMG com pacientes fissurados, fui referência secundária de pacientes especiais no atendimento da Saúde Pública de Belo Horizonte. Então, eu vou te responder como clínica a minha opinião sobre isso, deixando bem claro que não existe pesquisa ainda conclusiva em relação a este tema, ok? Para eu te responder, eu vou falar de uma forma assim, em eventos que são importantes do clínico se atentar para isso. Primeiro, a ordem de eventos inclui fenômenos físico-químicos iniciais de interface, respostas dos tecidos e meio orgânico à presença dos alinhadores e a distribuição dos componentes de vetores de forças, reações do ligamento periodontal, osso alveolar, dente. Mudanças ocorridas no material como resultado da ação do meio sobre este. A biomecânica, você tem que relacionar. Também você tem que refletir sobre análise de forças de carregamento nos tecidos vivos, além dos dentes, como interferências oclusais, tensão muscular e a compressão articular, e o que está sendo utilizado muito hoje, que são as técnicas híbridas. Vocês imaginam a dificuldade de um pesquisador de trabalhar em cima de técnicas híbridas, que uma parte é feita com uma técnica, a outra etapa é feita com outra técnica e vai se mesclando técnicas diferenciadas. É muito complexo isso. Então, mais uma vez, eu estou te dizendo que eu estou te respondendo como clínica, ok? É assim, utilizando como base da minha resposta o meu conhecimento clínico e justamente só isso, ok? Primeiro, nós temos que você relacionou, pelo meu entendimento, que passa a ter sintomatologia dolorosa nas ATMs, nas articulações, com o uso dos alinhadores, e daí eu não entro em marcas, não vou causar polêmica em relação a isso, e definindo-se como um alinhador confiável, né? Com uma técnica confiável, com diagnóstico preciso, etc, etc. Então, nós temos aí, você me disse que interrompe um pouco antes da intercuspidação e os sintomas desaparecem. Aí nós temos que atentar a dois aspectos. O próprio alinhador requer em torno de 22 horas de uso e você tem as outras horas para você comer, né, 1 hora, 2 horas no máximo, para comer, fazer a higienização e colocar o alinhador logo em seguida. Foi uma exigência da técnica. Aí eu estou falando não de técnica híbrida, mas só de alinhadores, ok? Então, nós temos aí, se você interrompeu a intercuspidação,
e passou a não ter sistema doloroso durante a mastigação, nós temos que lembrar que aí não é aquela mastigação dentro do padrão de, por exemplo, estabelecido na reabilitação neurocruzal. Não é, não se trata disso. Então, nós não temos como base de projeto, de atendimento, de busca clínica, a reabilitação neurocruzal, utilizando de alinhadores. Não é esse o objetivo principal. Isso pode ser feito? Pode não ser feito? Ainda é muito cedo para se afirmar qualquer coisa diante da dificuldade do resultado das pesquisas. Então, nós temos que raciocinar o seguinte: você me disse que os sintomas dolorosos desaparecendo antes da intercuspidação. Aí eu vou te perguntar uma coisa para você refletir. O paciente está mastigando? Mastigando? Ou ele está comendo? Porque mastigação é uma coisa complexa. Agora, você pode colocar o alimento na boca, não fazer uma mastigação correta e engolir esse alimento, está comendo. Então, é para ver que a mastigação aí, nesse intermeio do tratamento, não ocorre pela própria movimentação dos dentes e pelo próprio encapsulamento provocado pelos alinhadores, seja ela qual for. Vê a minha outra aula sobre encapsulamento nos alinhadores, você vai entender isso, ok? Então, na mastigação, nós temos o contato aí entre as cúspides, lado direito e esquerdo, e quando você usa o alinhador, o cérebro ele já desconectou todo o funcionamento da mastigação que você tinha, seja ela correta ou não, seja ela unilateral, com problemas de obstáculos durante a intercuspidação ou não. Então, nós estamos em tratamento. Agora, se é correto utilizar alinhadores ou não, isso aí é uma decisão clínica, ok? Eu tenho um caso em andamento que já está na parte de manutenção, que eu vou explicar sobre ele, mas é um projeto piloto lá nos Estados Unidos. E estou esperando os resultados chegarem mais para poder publicar sobre ele, ok? Inclusive na internet. Mas isso aí está em andamento. Então, nós vemos aí o que ocorre durante a mastigação. Essa intercuspidação, quando é uma mastigação correta, ela é unilateral e você processa o alimento nos dois lados da boca, tanto do lado de trabalho quanto do lado do balanceio, tem que estar dentro dos padrões. Então, isso é como você, vou usar uma linguagem analógica, eu sempre uso, porque é internet, é como você tivesse fraturado uma perna e colocado um gesso ou qualquer outra coisa que se utiliza hoje para que essa perna fique um tempo não em repouso completo, mas existem, inclusive hoje, tipos de interferência que você coloca em caso de fratura e você tira para tomar um banho, depois coloca novamente. Não vou entrar nessa fase de tratamento ortopédico, nem é minha seara. Mas existem essas possibilidades. Então, neste caso, a articulação temporomandibular, ela está sendo trabalhada, mas tem que ver qual o objetivo e planejamento do seu plano de tratamento, seu diagnóstico. E a mastigação, ela está em fase de mudança. Mesmo que as inclinações, as projeções de movimentos dentais ou dento-ósseo-alveolares que você colocou estejam em andamento, não foram finalizadas, não é mesmo? Então, nós temos que lembrar da física básica aí também, que pressão é igual a força sobre área e força é igual massa vezes aceleração, ok? Então, nós temos que lembrar das leis de Newton até para raciocinar durante o tratamento. Isso é física básica. A fisiologia vem após essa análise, ok? Então, o que eu vou dizer aqui para você? Com resposta possível dentro do que você me informou, porque é muito genérico, né? Uma pergunta genérica vai dar origem a uma resposta bem genérica e bem clínica, bem passando por cima de uma forma bem esquemática, ok? Nós temos aí as leis de Newton,
nós temos Albert Einstein. E aí eu estou aproveitando essa oportunidade, que eu vi alguns comentários. Einstein não negou Newton. Einstein não contradisse Newton. Einstein passou pela mecânica clássica e evoluiu a sua interpretação, sua forma de enxergar as ciências para a física quântica. Então, Einstein jamais negou Newton, jamais contradisse Newton. Ele passou pelo aprendizado de Newton, de outros autores da mecânica clássica, entre outras, e evoluiu para a mecânica quântica. Então, eu vejo aquelas piadinhas de Einstein dando soco no rosto de Newton. Isso, além de desrespeito, é uma tremenda ignorância do que aconteceu. É falta de conhecimento. Então, Einstein não negou Newton e nunca desrespeitou Newton, ok? E aí nós vemos hoje, nós temos mecanosensores. É importantíssimo a gente saber quais são os mecanosensores, como eles são no corpo humano, né, como eles agem, o princípio de funcionamento desses mecanosensores estão todos dentro da física básica, mesmo os de origem biológica. Aliás, os de origem da informática, da parte de tecnologia, vem da observação das leis da natureza, que desenvolve a partir da observação do que é biológico, do que a natureza tem. Então, a observação dos fenômenos da natureza que faz com que a tecnologia avance, ok? Então, nós vemos aí os sensores como o Flex Force System, que eu utilizei na minha pesquisa, aí vendo que ele consegue medir essas forças através da pressão e da área de contato. Tá bom? E aí, o que eu posso responder para você? Primeira coisa, se não havia nenhum sintoma doloroso na ATM antes de você iniciar seu tratamento, seja em fase, seja lá como for, porque o alinhador pode ser apenas uma fase, se começou dor na articulação temporomandibular, tem que realmente fazer o diagnóstico se está realmente na articulação temporomandibular a origem dessa dor. A primeira coisa que eu posso te falar, se não havia esse sintoma antes e ele foi ocasionado certamente após o uso de alinhador, interrompa imediatamente seu tratamento. Jamais um tratamento deve levar a dor na articulação temporomandibular. Muito pelo contrário, né? Os tratamentos são para remover esses sintomas, não para colocar esses sintomas em andamento. Então, pare tudo que você está fazendo e reveja seu diagnóstico, planejamento, relacionando prognóstico, intercorrências possíveis, etapas e tempo previsto, em média. E a manutenção que virá depois. Se houve com o tratamento que você está fazendo, somou dor na articulação, acaba rápido, tira tudo, reveja tudo, não continue. Isso aí não é normal, isso aí não é bom, isso não é um prognóstico razoável e nenhuma intercorrência razoável. Pare tudo e reveja. Obrigado, bem genérico, sua pergunta foi genérica, minha resposta também. Um beijo, colega, um beijo a todos os colegas que me mandam perguntas. Adoro, por favor, continuem, tá? Mandar perguntas. Fiquem com Deus, todos vocês. Tchau.